Bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso Gestão de Projetos de Impacto Socioambiental utilizando Inteligência Artificial. Eu sou Crisfane, especialista em Gestão de Projetos e Tecnologia, e juntos vamos explorar como ferramentas de inteligência artificial, como o Copilot, podem transformar a gestão de projetos, promovendo práticas mais eficientes, sustentáveis e colaborativas para impactar positivamente comunidades em situação de vulnerabilidade. Este é um curso para ONGs desenvolvido pela Microsoft Brasil, TechSoup e Canal Sabiar. Introdução à gestão de projetos e ao ciclo de vida de projetos. O sucesso de qualquer projeto, inclusive dos projetos de impacto socioambiental, depende de uma gestão sólida, ágil e bem estruturada. Ao longo deste curso, vamos explorar o ciclo de vida de um projeto de impacto. O conteúdo que vamos apresentar é parte das melhores práticas em gestão de projetos aplicadas por organizações sociais ao redor do mundo. Fica o convite para conhecer o Project de Pro, um guia licenciado como Creative Commons, completo para profissionais do terceiro setor, disponível gratuitamente em português e em diversas línguas. Apresentaremos a organização fictícia Ecofuturo Sustentável, que criamos apenas para ilustrar esse caso, e o seu projeto, também fictício, o Jornada Verde, que enfrenta desafios cruciais, como reduzir o desperdício de recursos, reflorestar áreas degradadas e aprimorar a gestão de resíduos em uma determinada comunidade. Esta organização, como outras organizações reais no Brasil afora, se dedica à preservação ambiental e ao bem-estar das comunidades, e tem um papel essencial na luta contra a degradação ambiental e as mudanças climáticas. No entanto, gerar impacto real só é possível com uma gestão bem planejada. Agora é o momento de dar início à nossa jornada. Estão prontos para otimizar a gestão de projetos com o apoio da inteligência artificial? Vamos nessa! Neste curso, vamos descobrir como o Copilot, integrado ao Bing e ao Microsoft 365, pode ser uma ferramenta para otimizar cada fase do projeto dessa organização. Com ele, você vai aprender a aumentar a eficiência, permitindo que as equipes foquem no que realmente importa, melhorar a colaboração e a comunicação, criando uma cultura de transparência e responsabilidade, obter insights valiosos para tomar decisões mais estratégicas, garantindo ética e sustentabilidade, automatizar tarefas repetitivas, liberando tempo para se dedicar ao que gera mais impacto. O gerenciamento de projetos de impacto socioambiental envolve criar soluções que beneficiem tanto a sociedade quanto o meio ambiente. Isso inclui planejar, executar e avaliar iniciativas que promovam mudanças positivas e duradouras. O ciclo de vida de um projeto, reconhecido pelo guia Project de Pro, é composto por 5 etapas principais. 1. Identificação e definição. 2. Configuração e aprovação. 3. Planejamento. 4. Implementação. E 5. Encerramento. Vamos detalhá-las. 1. Identificação e definição. Nesta etapa, analisamos o problema central que demanda uma solução, identificamos oportunidades e estabelecemos os objetivos do projeto. 2. Configuração e aprovação. Aqui, estruturamos o projeto e buscamos aprovação, garantindo sua viabilidade e atendendo critérios técnicos, financeiros e estratégicos. É importante destacar que, especialmente em projetos que dependem de financiamento, o trabalho já começa antes mesmo de os recursos estarem disponíveis. Essa etapa exige esforço da equipe para alinhar expectativas, formatar propostas e obter os apoios necessários para viabilizar o projeto. 3.
planejamento. Com o projeto aprovado, é hora de elaborar e desdobrar as estratégias, definir cronogramas e alocar os recursos necessários para as ações previstas. 4. Implementação. É o momento de transformar o planejamento em ação, colocando as iniciativas em prática e monitorando os resultados em tempo real. Durante a implementação, revisamos o planejamento tantas vezes que forem necessário. As duas fases se complementam. 5. Encerramento. Por fim, consolidamos os resultados alcançados, avaliamos os aprendizados e encerramos o projeto formalmente, garantindo que as lições possam ser aplicadas em iniciativas futuras, inclusive deixando como um legado à comunidade. Cada uma dessas etapas apresenta seus próprios desafios. E com o apoio de ferramentas como o Microsoft 365 e o Copilot, podemos otimizar cada fase, garantindo que os projetos sejam conduzidos de forma eficiente, sustentável e com impacto real. Para entender melhor como esse ciclo funciona, vamos usar como exemplo o projeto Jornada Verde, da organização fictícia Ecofuturo Sustentável. Esse projeto aborda desafios comuns em muitas comunidades, como o desperdício de recursos, a necessidade de reflorestar áreas degradadas e a gestão adequada de resíduos. Durante esse curso, exploraremos como cada etapa do ciclo de vida foi aplicada, garantindo resultados como o plantio de 5.000 mudas, uma redução de 30% no volume de resíduos não recicláveis e um aumento na conscientização sobre sustentabilidade nas comunidades envolvidas. Cada projeto deve determinar a meta que cabe em seu contexto. Esses números são exemplos de metas que ilustram como um projeto bem planejado pode gerar impactos concretos e mensuráveis. Além disso, discutiremos como o uso de ferramentas como inteligência artificial, assim como o Copilot, contribuiu para otimizar o planejamento, a execução e o monitoramento dessas ações, tornando a gestão mais eficiente, estratégica e colaborativa. Agora que conhecemos os desafios desse projeto, vamos avaliar as ferramentas que utilizaremos ao longo desse curso. O Microsoft 365 é um conjunto robusto de ferramentas para a gestão de projetos, incluindo o Microsoft Planner, Excel, Teams, entre outros. Por exemplo, o Planner pode ser usado para gerenciar o escopo e cronograma das atividades do projeto, como as oficinas de educação ambiental, enquanto o Teams facilita a colaboração em tempo real durante campanhas educativas. Integrado a essas ferramentas, o Copilot funciona como um assistente inteligente, automatizando tarefas como a criação de relatórios ou o monitoramento do crescimento das mudas plantadas, por exemplo. E o Copilot no Bing, que é gratuito, apoia nas pesquisas, levantamento de dados e escrita de textos. Essas tecnologias tornam mais fácil e inovador o enfrentamento de desafios complexos, como os sociais, permitindo que você gerencie seus projetos de forma mais eficiente e estratégica. Neste vídeo, exploramos os fundamentos do ciclo de vida de projetos e suas etapas, desde a identificação dos problemas até o encerramento e avaliação de resultados. Mostramos que com ferramentas como o Copilot, podemos transformar desafios em soluções eficientes e sustentáveis, beneficiando tanto o meio ambiente como as pessoas que vivem na comunidade do projeto. Ao longo deste curso, vamos nos aprofundar em cada uma dessas etapas, sempre com o exemplo do projeto Jornada Verde para tornar os conceitos em ações práticas e aplicáveis. No próximo vídeo, entraremos na fase de identificação e definição, onde tudo começa. Identificar problemas críticos, alinhar objetivos e criar uma base sólida para o sucesso do projeto. A gestão de projetos não é apenas sobre executar tarefas, mas sobre criar impacto real. Então, preparados para transformar ideias em soluções concretas e sustentáveis? Nos vemos no próximo vídeo!
Que bom que você está com a gente no curso sobre gestão de projetos de impacto socioambiental utilizando inteligência artificial. Este é o segundo vídeo da nossa jornada. Iniciamos as primeiras fases do ciclo de vida do projeto: identificação e definição, e configuração e aprovação do projeto com inteligência artificial. Vamos explorar o uso do Copilot para análise de dados e diagnóstico de problemas iniciais para o desenho da proposta, a estruturação do termo de abertura do projeto com metas e objetivos claros, a geração de uma matriz SWOT aplicada a um exemplo prático para identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Fases de identificação e definição e configuração e aprovação do projeto com inteligência artificial. Iniciamos a primeira etapa do ciclo de vida de projetos, identificação e definição. Aqui, analisamos os problemas e necessidades e identificamos as oportunidades e objetivos que irão guiar todo o projeto. No caso do Jornada Verde, o projeto foi criado para resolver 3 desafios principais: desperdício de recursos, especialmente alimentos, degradação ambiental, com foco no reflorestamento de áreas degradadas, gestão de resíduos, promovendo coleta seletiva e o aproveitamento de resíduos orgânicos. Nessa etapa, o Copilot nos ajuda a entender esses problemas com mais profundidade e a definir soluções estratégicas. Vamos usar o Jornada Verde como exemplo. Parte do objetivo do projeto é reduzir o desperdício de alimentos e promover reflorestamento em comunidades vulneráveis. Com o Copilot, é possível analisar dados localizados, como mapas de áreas degradadas e índices de desperdício de alimentos em mercados. Identificar padrões, como regiões que mais sofrem com a falta de gestão de resíduos. Gerar insights estratégicos apontando onde as ações podem ter maior impacto social e ambiental. Essas análises ajudam a definir estratégias e metas claras e realistas para o projeto. O primeiro passo é buscar fontes confiáveis de dados. No Bing, podemos ativar o Copilot e executar um prompt bem estruturado. Um prompt é um comando que damos à inteligência artificial para obter uma resposta. Vamos utilizar o seguinte comando, que é o prompt. Preciso coletar dados oficiais sobre desperdício de alimentos, desmatamento, gestão de resíduos e mercados que vendem alimentos em Verdanópolis para um projeto socioambiental focado nestes tópicos. Liste os dados de forma clara, citando a fonte de origem. Para dar este comando, seguimos a lógica OCFE: objetivo, contexto, fonte e expectativas. Aqui, o objetivo é obter informações organizadas e claras. O contexto é a necessidade de embasamento para um projeto socioambiental. A fonte deve ser dados oficiais. E as expectativas envolvem uma resposta clara e verificável. Este processo garante que você obtenha informações de qualidade e possa compartilhá-las com a equipe, facilitando a construção de um projeto consistente. Após identificar as fontes, colete todos os dados importantes para o projeto e insira-os no Excel. Nunca use as informações trazidas pela inteligência artificial sem antes checá-las. O discernimento humano é sempre importante. Agora, use o Copilot para organizar e analisar essas informações. Por exemplo, para analisar sobre o desperdício de alimentos, pedimos para olhar os dados sobre mercados locais, dando o comando: identifique os mercados com maior volume de vendas na região do projeto e sugira práticas para um projeto social focado na redistribuição de alimentos excedentes. Esse processo transforma dados brutos em insights acionáveis para a realidade local do projeto. No entanto, lembre-se de sempre validar os resultados com as fontes oficiais
antes de tomar decisões baseadas totalmente no que a inteligência artificial traz. No caso de projetos de impacto socioambientais, é também indicado levar para a comunidade as ideias e validar localmente antes de iniciar o projeto. Assim, definimos com clareza a proposta do projeto e aqui se encerra a primeira fase, de identificação e definição. Iniciamos agora a etapa de configuração e aprovação. Após todos os dados iniciais analisados e checados, vamos criar o termo de abertura do projeto, também conhecido como TAP. No Word, abra o Copilot. Anexe o Excel, criado com todos os dados analisados, e solicite 1. Use as informações do Excel em anexo. 2. Considere a estrutura de projetos entendida pela PM4NGOs e o Guia Project de Pro, e elabore o termo de abertura de projeto que antes era apenas uma proposta. Crie um termo de abertura do projeto Jornada Verde focado nos seguintes objetivos: redução do desperdício de alimentos, o reflorestamento e a gestão de resíduos no município fictício de Verdanópolis. O Copilot preencherá o documento com a seguinte estrutura: título do projeto, justificativa, objetivo do projeto, objetivos específicos, escopo do projeto, resultados esperados, estrutura de governança, cronograma do projeto, orçamento, riscos e mitigações, data de aprovação. Esse documento será a base para alinhar todas as partes envolvidas e ter o início oficial do projeto aprovado. Lembre-se que tudo que é construído pela inteligência artificial deve ser revisado e complementado com o olhar da equipe que vive o projeto. Ao terminá-lo, ele sempre pode ser referenciado quando for solicitar algo ao Copilot. Com isso, para elaborar as respostas, ele usará como base os mesmos parâmetros que você e a equipe usam. Agora, para analisar o cenário, utilizaremos a matriz SWOT, uma ferramenta essencial nessa etapa. No Copilot, solicite. Com base nos dados anexados sobre Verdanópolis e no TAP do projeto Jornada Verde, elabore uma matriz SWOT detalhada, considerando os desafios e oportunidades da sustentabilidade local. A matriz deve abordar especificamente desperdício de alimentos, desmatamento e gestão de resíduos. Apresente a análise nos seguintes tópicos: forças, pontos positivos do município nessa área, fraquezas, aspectos que limitam as ações, oportunidades, fatores externos favoráveis ao projeto, ameaças, riscos e desafios ambientais e estruturais. Cite as fontes utilizadas na análise e apresente os resultados de forma estruturada e aplicável ao planejamento do projeto. Essa análise permitirá um planejamento mais alinhado à realidade local, facilitando o enfrentamento dos desafios do projeto. Nesta fase, a aprovação da proposta é validada com os financiadores e as outras partes interessadas para garantir aprovação, recurso e apoio. Também é o momento de definir os parâmetros gerais, como o escopo inicial, os objetivos principais e os critérios de sucesso. Além disso, é aqui que a estrutura de governança é estabelecida, determinando papéis, responsabilidades e o fluxo de trabalho que será seguido. Com todas as partes envolvidas nesse início, é importante também ter reuniões de alinhamento e um plano de comunicação claro, que são ferramentas importantes e ajudam a organizar essa etapa. Deixar todas as informações coesas nesse início é fundamental para seguir para as próximas. E lembre-se, um projeto não começa quando as ações de campo têm início. Ele começa muito antes, na idealização e estruturação, quando criamos as bases que permitirão sua execução com segurança e eficiência. Aqui já estamos com o projeto acontecendo. Com a configuração e aprovação concluída,
Estamos prontos para avançar para a próxima fase, o planejamento. É lá que transformamos tudo que foi idealizado e validado em um plano detalhado de ações. Vamos juntos? Olá! Este é o terceiro vídeo do curso Gestão de Projetos de Impactos Socioambientais utilizando Inteligência Artificial. Agora, vamos falar sobre o planejamento do projeto utilizando o Copilot. Antes de avançarmos para o planejamento, a etapa de configuração e aprovação do projeto foi concluída e validada com sucesso. Agora, vamos explorar como elaborar um cronograma no Microsoft Planner, aproveitando o potencial do Copilot para organizar atividades, prazos e responsabilidades. Etapa 3. Planejamento do projeto utilizando o Copilot. Daremos início à terceira etapa do ciclo de vida do projeto, o planejamento. Aqui, transformamos dados e objetivos em ações concretas, definindo cronogramas, recursos e estratégias. Vamos ajudá-lo a criar um plano de ação para o seu projeto. Focaremos em 3 pontos principais: definir prazos, alocar responsabilidades e analisar recursos. Vamos aplicar esses conceitos ao nosso estudo de caso, o projeto Jornada Verde, que visa reduzir desperdício de alimentos e promover o reflorestamento em comunidades em situação de vulnerabilidade. Para criar o cronograma visual e colaborativo, utilizaremos o Microsoft Planner. O primeiro passo será gerar os comandos no Copilot, garantindo um prompt bem estruturado para organizar as atividades com base no TAP do projeto e em demais documentos que vocês tenham sobre o projeto. Dê o seguinte comando para o Copilot. Com base no TAP do projeto, especialmente no seu item cronograma e nos documentos anexos, elabore um cronograma detalhado e estruturado para ser usado no Microsoft Planner. Organize as atividades em buckets correspondentes às fases do projeto e detalhe as principais tarefas de cada etapa. Distribua as responsabilidades conforme as competências descritas nos documentos e defina prazos realistas. Após a geração das sugestões, você e a equipe devem revisar o que ele retornou e aí migrar as informações manualmente para o Microsoft Planner, garantindo a personalização conforme a necessidade do projeto e facilitando o acompanhamento do progresso. Depois de dividir as tarefas, é hora de olhar os recursos financeiros. Para o orçamento, usaremos o Microsoft Excel. O Copilot é um aliado, porque pode ajudar na organização dos custos, na criação de gráficos e na análise de cenário. O Project Pro recomenda que os orçamentos de projetos de impacto sejam baseados em atividades, detalhando os custos de cada uma delas. É possível pedir a ajuda do Copilot para que ele estruture o orçamento e gere simulações de diferentes cenários, ajudando a prever os impactos financeiros se as atividades do projeto sofrerem imprevistos, sofrendo mudanças de cronograma. Essa visão precisa é essencial para garantir a sustentabilidade do Jornada Verde. Por fim, para concluir o planejamento, é essencial preparar uma apresentação profissional para engajar todas as partes envolvidas. Utilizaremos o Microsoft PowerPoint, onde o Copilot pode gerar slides, sugerir layouts e organizar os conteúdos de forma clara e impactante. Para garantir uma narrativa visual coesa, o Copilot pode estruturar a apresentação considerando cores do projeto,
artes visuais e documentos complementares já utilizados ao longo do curso, como o TAP do projeto, a SWOT e materiais gráficos. Prompt para o Copilot. Com base nos documentos anexos, como o TAP do projeto, a SWOT e materiais visuais do Jornada Verde, crie uma apresentação estruturada no Microsoft PowerPoint. Organize 15 slides em 3 sessões: o problema enfrentado, as ações realizadas e os resultados que desejamos obter. Utilize as cores e identidade visual do projeto e inclua gráficos e imagens para ilustrar os principais dados. Sugira um layout profissional e narrativo para garantir clareza e impacto. Dessa forma, ao combinar a eficiência do Copilot com uma estrutura bem definida, garantimos que a apresentação seja visualmente atrativa, envolvente e eficaz, facilitando a compreensão do impacto do projeto e incentivando o engajamento dos envolvidos. No final desse processo, você terá um conjunto de ferramentas feitas com a ajuda do Microsoft 365 e do Copilot para executar os projetos, gerando mais impacto positivo nas comunidades e no meio ambiente. Prontos para os próximos passos? Olá novamente! Este é o 4º vídeo do nosso curso Gestão de Projetos de Impacto Socioambiental utilizando Inteligência Artificial. Aqui vamos abordar a implementação do projeto com ferramentas de inteligência artificial. Agora que a etapa de planejamento foi concluída, avançaremos para a análise de resultados iniciais, utilizando visualizações em Excel, e exploraremos estratégias de comunicação e engajamento da comunidade com o auxílio de templates automatizados para as redes sociais e e-mails. Etapa 4. Implementação do projeto com ferramentas de inteligência artificial. Chegamos à 4ª etapa, a implementação. Agora vamos executar o que foi planejado, acompanhando o progresso em tempo real e ajustando conforme necessário. Nosso projeto Jornada Verde sairá do papel. O Copilot será o nosso aliado para monitorar resultados, gerar relatórios e sempre voltar ao planejamento, garantindo que o projeto avance com eficiência e ajustando as rotas se necessário. Nessa etapa, utilizaremos o Microsoft Teams como ferramenta principal de comunicação. No canal principal, criaremos categorias específicas para cada pilar do projeto, como educação ambiental, reflorestamento inteligente e gestão de resíduos, permitindo que a equipe compartilhe atualizações diárias, como o progresso das oficinas ou o status das áreas reflorestadas. Se for necessário analisar tendências ou identificar áreas que exigem mais atenção, o Copilot pode ser acionado para apoiar. Para isso, copie as mensagens relevantes do Teams e insira-as no Copilot com um prompt. Por exemplo, se houver muitas mensagens sobre dificuldades logísticas no transporte de mudas, após copiar todas as mensagens do pilar Reflorestamento Inteligente, utilize Prompt para Copilot. Analise as seguintes mensagens copiadas do Microsoft Teams e identifique dificuldades mencionadas sobre logística no transporte de mudas. Consolide os principais problemas e liste os autores das reclamações. A partir da resposta, novos pedidos podem ser feitos, como: com base nessas informações, sugira um plano de ação para resolver essas dificuldades. Ou verifique se há outros temas recorrentes nas mensagens e detalhe os principais problemas identificados. Dessa forma,
Mesmo sem uma integração direta, o Copilot pode ser utilizado estrategicamente para organizar e analisar informações importantes, ajudando a tomada de decisão no andamento do projeto. No Microsoft Planner, podemos acompanhar as tarefas em andamento e garantir que tudo esteja no caminho certo. O Copilot não fará isso automaticamente, a menos que você solicite. Para identificar atrasos ou demandas por mais recursos, copie as informações relevantes e utilize um prompt específico. Prompt para Copilot. Analise a seguinte lista de tarefas copiadas do Microsoft Planner e identifique quais estão atrasadas ou precisam de mais recursos. Destaque os principais gargalos e sugira ajustes no cronograma. Com essa abordagem, é possível ajustar o planejamento e garantir que todas as atividades sejam concluídas dentro do prazo. Utilizando o Microsoft Excel, podemos analisar os indicadores de desempenho do projeto. O Copilot vai ajudar a gerar gráficos, sugerir ajustes e até mesmo fazer simulações para prever cenários futuros com base em dados passados. Isso facilita a análise de dados e nos dá uma visão clara do progresso, permitindo ajustes caso algum indicador mostre que estamos fora do caminho. Durante a implementação, é essencial monitorar os resultados continuamente. Usar o Copilot ajuda a processar dados e informações em menos tempo. Isso gera insights importantes que permitem ajustes, mantendo o projeto sempre alinhado aos objetivos. Prontos para a última etapa do nosso projeto? Te espero no próximo vídeo! Estamos no quinto e último vídeo do curso Gestão de Projetos de Impacto Socioambiental utilizando Inteligência Artificial. Vamos falar agora sobre o encerramento do projeto e fazer também algumas reflexões críticas sobre o uso da inteligência artificial. Nesta etapa final, iremos compilar as lições aprendidas utilizando feedbacks e relatórios automatizados. Promover uma reflexão crítica sobre os benefícios, desafios e limitações do uso da inteligência artificial em projetos sociais. Etapa 5. Encerramento do projeto e reflexão crítica sobre inteligência artificial. Neste momento, consolidamos os resultados, avaliamos os aprendizados e encerramos oficialmente o projeto. É a hora também de refletir sobre como foi o uso da inteligência artificial no projeto e identificar oportunidades de melhoria para iniciativas futuras. Ao concluirmos o projeto Jornada Verde, o Copilot no Excel pode ser usado para consolidar dados coletados ao longo da execução. Entre outras coisas, ele pode nos ajudar com o relatório de impacto ambiental, gerando gráficos para comparar resultados planejados com os alcançados, ou até olhar para o orçamento final, ajustando o relatório financeiro, comparando o orçamento inicial com o orçamento real. Mas para dar um exemplo mais simples, vamos analisar os feedbacks recebidos pelos participantes das oficinas de compostagem e reciclagem. Com a planilha aberta, onde as respostas qualitativas estão apresentadas, peça para o Copilot analisar as respostas e indicar os 3 pontos principais necessários para a melhoria do programa de formação e os 3 pontos mais elogiados. Outra maneira de utilizar a inteligência artificial nesta fase é para avaliar o impacto do projeto. Digamos que coletamos feedbacks das partes interessadas utilizando o Microsoft Forms. Perguntamos o seguinte: você notou uma redução no desperdício de recursos após o projeto? E quais áreas poderiam ser melhoradas?
Também é possível pedir para o Copilot analisar essas respostas e gerar insights sobre as áreas de maior sucesso. Podemos pedir para que identifique melhorias necessárias para o novo ciclo do projeto. Agora que temos os dados organizados, podemos fazer uma apresentação do Jornada Verde, comunicando os resultados e a avaliação recebida pelos participantes e beneficiados de forma clara e impactante. Utilizando o PowerPoint e o Copilot, podemos pedir para que o Copilot se baseie nas informações organizadas e nas análises já feitas, em modelos visuais e de apresentações anteriores e em outros relatórios, para criar slides visualmente atraentes. Lembre-se, sempre que elaborar um prompt, é necessário incluir os dados nos quais o Copilot deve se basear. Sem isso, ele não tem as informações necessárias para trabalhar. Nós fizemos este mesmo exercício quando falamos da fase de planejamento. Aqui, neste, a gente pede que estruture uma apresentação, que apresente os resultados alcançados, nas boas práticas e lições aprendidas e no impacto social e ambiental gerados. Agora, para refletir, podemos dizer que o uso da inteligência artificial no projeto Jornada Verde foi uma grande vantagem, ajudando na organização, monitoramento e análise do projeto. No entanto, é importante lembrar que a inteligência artificial deve ser vista como uma ferramenta de apoio, que precisa ser combinada sempre com o julgamento humano, supervisão constante e dados de qualidade. É sempre importante considerar acesso e treinamento das equipes para garantir que a inteligência artificial seja utilizada de forma acessível e adaptada à realidade de cada iniciativa. Chegamos ao final do curso Gestão de Projetos de Impacto Socioambiental utilizando inteligência artificial. Ao longo desta jornada, exploramos como o Microsoft Copilot pode ser aplicado em diferentes etapas da gestão de projetos, desde a identificação e definição, passando pelo planejamento e implementação, até o encerramento e a reflexão crítica. Com isso, concluímos nosso curso. Espero que você tenha adquirido novas habilidades e se sinta preparado e preparada para aplicar o que aprendeu nos seus próprios projetos. No exemplo do Jornada Verde, vimos como ferramentas inteligentes podem otimizar processos, aumentar a eficiência e garantir resultados mensuráveis, como o monitoramento do reflorestamento e a redução de resíduos nas comunidades. Lembre-se de continuar explorando as possibilidades que a inteligência artificial traz nos projetos de impacto. A inteligência artificial é uma aliada poderosa para transformar desafios em soluções concretas e sustentáveis. Obrigada por participar desse curso e até a próxima!